Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 115, intitulado por Emmanuel como A Porta. E o trecho que ele nos traz, nós vamos encontrar então no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aqui ele traz um pedaço da parábola do bom pastor, onde Jesus vai dizer que ele é a porta das ovelhas. E quem entrar por ele, então, será salvo. Quem entrar por ele encontrará pastagem. E Emmanuel começa, então, no primeiro parágrafo. Não basta alcançar as qualidades de ovelha, quando a mansidão e ternura para atingir o reino divino. Então, às vezes, nós achamos que o simples fato de nos sentirmos como ovelhas, nos sentirmos como os filhos de Deus, já basta para entrarmos no reino divino, no reino de Deus. Mas não é bem assim. É preciso passar pela porta destinada a fim de que possamos acertar o reino. Existem vários reinos e é preciso que nós coloquemos, então, a porta exata a fim de nós acessarmos esse reino, o reino de Deus, o reino divino. E Jesus vem se colocar como sendo a porta, ou seja, o caminho, a passagem para esse reino. E nós vamos entender um pouquinho mais no decorrer desse capítulo. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Então é preciso que nós interpretemos, que nós encontremos a porta que nos leva direto ao reino dos céus. Mas para isso é preciso aceitar os ensinamentos e aceitar que nenhuma interferência de fora possa atrapalhar. Que despreocupemos das coisas inferiores, ou seja, que abandonemos as coisas inferiores a fim de aceitar a passagem pela porta estreita. Porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, é a passagem para esse reino através dos ensinamentos que Ele nos deixou. Mas essa porta é estreita. Os ensinamentos não são ensinamentos qualquer, são ensinamentos divinos, repletos de luz. E o Cristo a todo momento nos traz então essa passagem, nos traz então o conhecimento da verdade através das letras vivas do Evangelho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Então, a porta está ali, mas nós precisamos de fato encontrar essa porta. Precisamos de fato estar dispostos a passar por essa porta. É um reino novo, é algo desconhecido para nós. Nós nunca tivemos a oportunidade de olhar com os olhos necessários esse reino. Essa porta ainda se encontra inacessível, mas o Cristo vem dizer: eu sou a porta, passe por mim, utilize os meus ensinamentos e vai encontrar pastagem, vai encontrar o alimento necessário, que é a luz, não é? Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda da pastagem que lhe compete. Então, não é sempre que nós somos retirados do caminho. Às vezes nós mesmos que saímos, assim como as ovelhas. Não é sempre que as ovelhas são retiradas do rebanho. Às vezes ela mesma prefere ir. Ela encontra uma pastagem que parece ser um pouco melhor, ela fica surda então ao bom pastor e não escuta, se isola do rebanho, se sente melhor, se sente que vai encontrar um caminho mais fácil e se isola. E assim acontece conosco também. Não escutamos o caminho divino, não escutamos o chamado do Mestre, preferimos a vida solta, as saídas programadas, como ele coloca, que tudo leva tempo, que tudo é difícil, leva uma dificuldade, porque é por nosso aprendizado. E preferimos olhar as pastagens, olhar ali o caminho mais fácil e às vezes nos perdemos do caminho reto.
Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, pelas fascinadas pela verdura do pasto vizinho. Se desviam da estrada que lhe é própria, quebrando obstáculos para atender o destrutivo impulso. Então, nos animamos com a pastagem vizinha, porque parece ser mais verde, parece ser mais chamativa, não é? Mas os nossos impulsos destrutivos vão nos afastando do rebanho seguro, do rebanho celeste, aquele que nos dá então a proteção necessária, que nos dá a força, que clareia a nossa vida. E quando vamos longe, saímos do rebanho, perdemos então aquela proteção, aquela luz que nos acolhe, aquele calor, porque quando estamos próximos ali, recebemos o calor um do outro, como irmãos, e quando estamos isolados, perdemos então isso, devido aos nossos impulsos destrutivos, que vão nos destruindo vagarosamente. E vamos compreendendo que o vizinho, que a grama do vizinho, a pastagem do vizinho, não é diferente da nossa. Muito pelo contrário, às vezes é até pior. Assim ocorre com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Então, conosco acontece igual ele vem trazer na parábola do bom pastor, das ovelhas. Quantas oportunidades nós perdemos por imprudência, por não queremos olhar e aceitar o que está à nossa frente, qual é o nosso caminho, por não querer enfrentar as dificuldades do dia a dia? Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Então, às vezes, pessoas têm um grande patrimônio, uma grande inteligência, mas por capricho, prefere só olhar e encarar a parte material. Não está disposto a passar por essa porta mais estreita que leva a um caminho infinito, um caminho eterno, repleto de luz. Está preocupado com a matéria, mas não com a luz. Porque a luz parece não ser palpável, porque ela precisa ser sentida. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se aos lobos devoradores. Então, nós vamos ganhando tantas conquistas na terra, tantas conquistas materiais, vamos nos sentindo tão capazes que esquecemos de olhar para a porta necessária. Acessamos tantas portas que se apresentam no nosso caminho e entramos nela a qualquer custo, esquecendo que a porta de redenção é que nos dá a segurança. E quanto mais acessamos os títulos, quanto mais nos sentimos enobrecidos pelos títulos materiais que as portas das tentações trazem a nós, mais vamos nos distanciando da porta verdadeira. Esquecemos que é necessária a disciplina, como Emmanuel muito bem nos traz, disciplina, disciplina, disciplina. É preciso contar com o tempo, a fim de que as coisas sejam mostradas a nós com sentimento, mesmo que não palpáveis, longe do nosso contato físico, que sejam sentidos, transformados dentro de nós. E é somente essa porta, figurada pelo Cristo através do amor, da simplicidade, do Evangelho de ponta a ponta, que teremos essa certeza e essa confiança. Confiemos então no amor do Cristo a fim de nos dirigir. Muito obrigado.